Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, mais um dia na presença do Senhor, mais um devocional. Nós chegamos na presença dEle, porque tudo é por Ele, se for da vontade dEle, estamos aqui, e é da vontade dEle. E amanhã, como é que vai ser? Se for da vontade dEle, estaremos aqui de novo, amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que você tenha um primeiro dia da semana maravilhoso, um domingo cheio da graça de Deus, que você vá para a sua igreja hoje e pergunte ao Senhor o que o Senhor vai falar com você. Preste um culto a Ele, ofereça o seu culto já agora de manhã, o culto, mas o culto é às 7 da noite, o culto é às 5 da tarde, o culto é ao meio-dia, não sei que hora que é o seu culto, mas o culto começa agora na sua vida, nessa manhã, que você passe para a sua família, que você passe para os seus filhos, para o seu marido, você passe para a sua esposa, entregue esse domingo nas mãos do Senhor. Amém? O cristão, ele não segue o sábado, mas o dia não é que o domingo é o... Não é isso. Que você consagre um dia para o Senhor. Que seja este domingo. Que comece a todos os domingos você consagrar o seu dia, a sua família ao Senhor. Que seja um dia diferenciado. Que você tente não pecar, não errar. Tente viver em comunhão, ouvir louvores, se desligar um pouco das coisas do mundo e se ligar um pouco nas coisas de Deus. Amém? Chegamos no capítulo 17. Pega a sua Bíblia, vamos ler. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma sua, outra para Moisés e outra para Elias. E falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles ao monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falara a respeito de João Batista. Irmãos, aqui está no Monte da Transfiguração. Jesus também ele continua a falar sobre a sua partida, sobre o que iria lhe acontecer. Jesus vai ao monte orar, mas Jesus também leva consigo Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver muitas vezes o Senhor Jesus indo ao monte orar, Jesus indo se consagrar, e sempre levando esses 3, Pedro, Tiago e João, junto com ele para orar, para se consagrar, para buscar intimidade com o Pai. Então Jesus está ali no monte com os seus discípulos, no versículo 2, então ele foi transfigurado diante dos olhos. Jesus está ali de pé e a transfiguração começa, o seu rosto começa a ficar resplandecente, a Bíblia diz aqui, como um sol. Imagina você estar diante da pessoa, a pessoa começar a brilhar, a luz como a luz do sol. Você vê que tamanha era a claridade, a luminosidade que estava sobre Jesus. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então devia ser algo muito forte, algo muito tremendo que aconteceu naquele lugar, naquele monte, uma experiência espetacular que Pedro, Tiago e João tiveram.
E eis que aparece então Moisés ao lado de Jesus e Elias. E Jesus então estava ali falando com eles, com Moisés e com Elias. Na figura de Moisés, Elias e Jesus. 3 pessoas, vamos dizer desta forma, que fizeram a diferença para Deus, para o Pai, não é? Moisés em primeiro, tirando o povo ali de 450 anos de escravidão, um trabalho árduo, mas ele cumpriu aquilo que ele deveria ser feito. O Senhor Jesus, Deus não promete a Moisés que ele ia entrar na terra prometida. Falou que ele precisava tirar um povo e levar até um lugar, mas disse que Moisés não ia entrar. Você não encontra na Bíblia que Moisés ia pisar na terra prometida, que está na terra prometida, ia levar o povo até a terra prometida, mas ele não, verdadeiramente não tem na Bíblia que ele ia estar na terra prometida. E Moisés então ele não entra na terra prometida, mas ele cumpre o seu chamado e ele tem um lugar especial com o Pai. Amém? Então Moisés está ali, Elias, né? Quantas coisas Elias fez também ali com os profetas de Baal, trazendo o povo à reflexão, trazendo Israel, conduzindo Israel durante muitos anos, e também ele foi maltratado pelo povo de Deus, assim como Moisés havia sido, e Jesus estava ali também. E Pedro, quando vê Moisés, quando vê Elias, ele, como sempre, Pedro, ele é fantástico, espetacular. Pedro vai: Senhor, quer que façamos uma tenda para Moisés, uma para o Senhor, uma para Elias? A gente faz uma tenda aqui, o tabernáculo, vamos fazer aqui. Não era necessário, mas você vê a importância, a espontaneidade de Pedro, como Pedro era disposto, não tinha medo, ele era despojado daquilo que ele tinha que fazer. E ainda ele falava, e então a nuvem veio, cobriu todos naquele monte. Então vem a voz de Deus que fala: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ouvi a ele. Nós devemos dar ouvidos ao Senhor, porque ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus estava ali na transfiguração, diante dos olhos dos seus discípulos, e o próprio Deus envolve-os com uma nuvem, e a voz do próprio Deus falando que este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Ouvi o que ele diz. É algo que eu e você precisamos fazer todos os dias. Ouvir a voz do Senhor. Quando Deus fala conosco, quando o Senhor Jesus fala conosco através dos profetas, através dos pastores, que são realmente guiados por Deus, que pagam o preço, que estudam, que têm intimidade com o Senhor, que não pregam heresias, que não pregam essas falácias que estão sendo pregadas por aí. Você deve estar numa igreja que pregue a Bíblia, uma igreja bíblica, que busque a palavra do Senhor. Assim como eu faço todas as manhãs com vocês, eu exijo, não exijo, eu imploro que você pegue a Bíblia e leia e acompanhe a leitura, para que você possa entender aquilo que Jesus quer falar com você. Amém? Então, quando os discípulos ouvem a voz de Deus, eles caem no chão de bruços e eles ficam ali com medo, porque eles ouviram a voz do Senhor e eles ficam com medo. E Jesus então toca neles e fala: olha, erguei-vos, não tenham medo disso, sabe? Tenham calma. Então eles se levantaram, ergueram os olhos e viram que só estava Jesus ali. Então Jesus, ele tira o temor dos seus discípulos. Olha, não tenham medo, vocês estão comigo. Essa experiência que vocês tiveram, ninguém mais terá. E descendo com eles do monte, ordenou Jesus: olha, não contem isso a ninguém, antes que o Filho do Homem se ressuscite dos mortos. Era necessário Jesus morrer, era necessário Jesus padecer, para que depois Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. Aí então eles poderiam contar, escrever. Tanto é que Mateus vai e escreve aqui, né? Mas os discípulos interrogaram: por que os escribas de ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Elias já fez o que tinha que fazer, não vai voltar mais. E ele padeceu o que padeceu, ele passou o que ele passou, eles perseguiram Elias.
E ele diz aqui: eu, porém, vos digo que Elias já veio, e eles fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim também o Filho do Homem, depois de padecer na mão deles. Vai acontecer as mesmas coisas comigo também. Então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista, o seu primo que havia acabara de ser morto. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar o seu dia. Que você possa entender o seu lugar na presença de Deus. Pastor, onde é o meu lugar? Aos pés do Senhor. Todos os dias da sua vida. Busque a presença dEle. Se derrame na presença dEle. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha um domingo cheio da graça de Deus. Faça no domingo, nesse dia de hoje, um dia diferente na sua vida. Não permita que o inimigo venha zombar de você, venha tocar nos teus filhos. Faça desse monte da transfiguração o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, para que vocês possam estar hoje à noite, eu não sei se é tarde na sua igreja, na presença do Senhor. Cultue ao Senhor. Hoje à noite teremos culto em nossa igreja. Você que é da nossa igreja, que faz tempo que não vai à igreja, irmão, você pode se decepcionar com o homem, comigo, com a minha esposa, com meus filhos, eu não sei, mas com o Senhor jamais. O Senhor Jesus, ele não tem falha, não tem defeito, ele só tem amor. O homem, ele falha, o homem tem defeito, e muitas vezes nós erramos. Mas eu digo para você, busque ao Senhor enquanto ainda é tempo. Haverá um dia que você vai querer ir à igreja, e a igreja vai estar fechada, porque o Senhor Jesus já levou a sua noiva. Não espere chegar esse dia. Amém? Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Amém? Quero orar por você. Curva sua cabeça onde você estiver e eleve seus pensamentos a Deus. E eu vou orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, abençoa cada pessoa que ouviu a tua palavra nessa manhã. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha a ser derramado nessa manhã, nesse dia de domingo, Senhor. Que nós possamos consagrar esse dia ao Senhor. Tudo aquilo que nós formos fazermos, Senhor Deus, diante da tua presença, que o teu Espírito Santo venha nos guardar, venha nos livrar de todo o mal, Senhor Deus. Que a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia venha sobre a nossa casa nesse dia de hoje. Levanta aquele que está caído, tira dúvidas daquele que está com dúvidas, respostas, Senhor Deus, para aqueles que estão sem resposta. Tu és o Deus das nossas vidas, Senhor Deus, que nós venhamos nos alegrar nesse dia de hoje, independente da situação da nossa vida. Nós queremos te louvar nesse dia. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que está assistindo, que vai assistir esse devocional, que o Senhor venha tocá-las. Em nome de Jesus, abençoa e livra de todo e qualquer mal, toda enfermidade, Senhor Deus. Seja liberto de toda enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que fez essa oração comigo nessa manhã, que o Senhor venha cuidá-las e guardá-las debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um dia cheio da presença de Deus. Fique com Deus. Fui. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.